Vejo Deus que está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida. Hoje em especial, nessa noite em que daqui a pouco todos nós estaremos comemorando o nascimento de Jesus. Nós trazemos por tema do programa O Caminho da Vida de hoje, Jesus, o Salvador do mundo. Jesus tem sido o Salvador da sua vida? Esse é o desejo do nosso coração no programa O Caminho da Vida de hoje. Você que, porventura, quiser compartilhar essa mensagem com mais pessoas, você pode fazê-lo através do Facebook, /O Caminho da Vida, ou através do nosso site, o blog, www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Você também pode pegar o seu telefone, ligar para alguém, um amigo, um parente, alguma pessoa que precisa receber uma mensagem substancial acerca da pessoa de Jesus e do Natal, e você peça para que ele ligue aqui nesse canal em que você está assistindo e possa acompanhar conosco também o programa O Caminho da Vida. O nosso desejo é que o Senhor Jesus possa efetivamente entrar na sua vida e ser o seu único e suficiente Salvador. É por isso que nós vamos ampliar um pouco mais esse tema no programa O Caminho da Vida de hoje. Por isso, não saia daí. Aguarde só um minutinho, nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Fique conosco. Olha, eu recebi essa entrada aqui para infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida. O tema do nosso programa hoje é Jesus, o Salvador do mundo. Nós vamos basear o nosso estudo, as nossas perguntas, o nosso debate aqui no texto que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6 até o versículo 8. Vai aparecer aí no seu vídeo, peço que você acompanhe conosco a leitura desse texto. Filipenses 2, de 6 a 8, diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Jesus, que abriu mão de estar na divindade para vir estar conosco aqui nessa terra. Pastor Eliseu, como foi o nascimento de Jesus, de acordo com a Bíblia, esse que veio ao mundo dos homens? Para nós, os cristãos, totalmente na Bíblia. Nós temos esse registro nos evangelhos. Eu quero escolher aqui, pastor, para a Bíblia mesmo responder, Lucas capítulo 1, versículos 26 a 33. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Cremos desta forma, que Jesus é o Deus encarnado. Ele veio em forma humana, foi gerado de uma forma totalmente diferente de todos os seres humanos. Não houve participação humana na concepção de Jesus, foi obra do Espírito Santo. E então, numa determinada noite, ele nasceu como Salvador do mundo. Por que então, pastor Luiz Henrique, para que Jesus
sendo Deus em figura humana, nasceu ele aqui na Terra? Bom, nós podemos olhar de várias óticas essa questão. Primeiro, a questão da justiça divina. A gente precisa entender que pecado precisa ser pago e que o pagamento desse pecado ou é realizado pelo ser humano, ou cada um paga pelo seu pecado, ou Deus toma uma providência para que a gente não precise arcar com essa conta. Até porque o pagar do pecado, no nosso caso, é a morte. Todos nós somos dignos da morte por conta do nosso pecado. E daí Deus... Não haveria remissão, haveria condenação. Sim, e Deus não estaria sendo malvado por causa disso. De maneira Se alguma. Deus condenasse toda a humanidade, ao final a humanidade estaria aplaudindo a Deus porque ele estaria exercitando justiça. Porque ele estaria sendo justo como ninguém mais poderia ser, enviando a cada um a pena por cada erro cometido. Mas ele resolveu não ser apenas justo, ele resolveu agir com misericórdia. E por causa disso, ele providenciou uma forma de fazer com que o ser humano não precisasse arcar com as consequências do seu próprio pecado. Mas a justiça precisava ser feita, então ele precisaria ser misericordioso sem abrir mão da justiça. E então, aí a expressão, ele se fez justiça por nós, ou ele se fez pecado por nós, porque ele sofreu o castigo da justiça que ele mesmo precisava aplicar no ser humano. Então esse é o primeiro motivo, por que Jesus, sendo Deus, precisaria nascer em figura humana. Agora, além disso, há um outro texto muito interessante, que é o texto de Hebreus, no capítulo 4, deixa eu achar aqui só um instante. Versículos 14 e 15. Exato, principalmente o 15, que diz, o 14 vou ler também, tendo pois a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, foi Deus sentindo a dor do ser humano, chorando como nós, sofrendo como nós, sangrando como nós, para que se compadecesse da nossa dor. Então é Deus experimentando a humanidade do ser humano, digamos assim. Eu gosto ainda do versículo 16 desse texto de Hebreus, seguindo, que diz: portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos socorro para a ocasião oportuna. O que significa isso? Que o Senhor Jesus veio, se fez carne, passou por todas as nossas necessidades. E por isso nós podemos confiar que Ele pode nos redimir das nossas falhas, porque Ele sabe exatamente aquilo pelo que nós passamos aqui. Exatamente. E Ele, inclusive, já tinha falado para os seus discípulos no Evangelho de João, quando Ele diz que tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é como se Ele estivesse dizendo, eu desci a terra, eu vivi com vocês, eu provei para vocês que é possível vencer esse mundo. Então ainda tem essa conotação também, a conotação dele mostrar como fazer, dele trilhar o caminho e dizer, sigam-me, façam isso, caminhem por aqui. Pastor Eliseu, o que o Natal, que é comemorado atualmente, tem a ver com o Natal à luz das Escrituras? Porque nós vemos que há uma diferença. Nós vemos, por exemplo, hoje as pessoas comemorando, em alguns aspectos, o aniversário de Jesus. Em outros aspectos, nós vemos apenas como uma data onde se reúnem pessoas em torno de uma mesa, comem-se, e alguns bebem e bebem até demais, e depois nós vemos que não há uma significância religiosa nesse Natal. À luz das Escrituras, como deveria ser comemorado o Natal? No que diz respeito à essência, não tem sido comemorado na sua maior parte. Sim. Porque eu creio que alguns sim comemoram buscando na Bíblia, embora acho que no outro bloco a gente fala sobre data, coisa assim. Sim. Não é o momento agora, mas na sua essência não tem sido comemorado, exatamente porque Jesus veio para revelar a salvação, ele deve ser o centro de todas as atenções, e o Natal ele voltou-se para um trato totalmente comercial. Vendas e consumo e festas e alegria. Não que a família não deva se reunir, os amigos também, mas a essência de louvar a Deus, de adorar a Deus, até de alegrar-se, mas com espírito de gratidão a Deus, tem ficado para trás. Uma coisa que nós constatamos é quando você conversa com boa parte das crianças e pergunta a respeito do significado do Natal, elas não sabem. Se você for para o Google e colocar aí a pesquisa sobre o Natal, imagens, por exemplo, nós já tratamos disso, eu creio que no ano passado, a maioria vem com coisas que não tem a ver com esse nascimento de Deus no mundo, como Jesus, para trazer a salvação do homem.
É porque o Natal é exatamente isso, a entrada da salvação de Deus no mundo. E Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, conforme nos diz o Evangelho de João, como a glória do unigênito do Pai. Então, o Natal, ele mostra essa entrada, essa preocupação de Deus, esse relacionamento de Deus conosco, esse mostrar-se e revelar-se de Deus a nós. Mas esse problema que o pastor Eliseu levantou, ele não é apenas no Natal. Nós já falamos aqui, eu acho que na última Páscoa ou na penúltima Páscoa, não sei, nós falamos que com a Páscoa ocorre a mesma coisa, esse desvirtuar do foco principal, né? Então pega-se o elemento principal do Natal, deixa-se de lado, cria-se um outro elemento que pode ser muito bem utilizado comercialmente. E aí foca-se nisso, desenvolve-se essa área. Isso é um perigo, a gente não pode enveredar por essa área. Os olhos têm que ser postos no motivo certo. É um esvaziamento daquilo que... Do sentido. Do sentido absoluto, que tem a ver literalmente com a questão da fé. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e depois nós já voltamos tratando desse assunto, sobre Jesus, o Salvador do mundo, o verdadeiro sentido do nosso Natal. Fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida. Quero fazer um convite todo especial para você. Uma viagem abençoadora, uma caravana Roma, Egito e Israel, de 8 a 19 de junho. Nós estamos chamando para quem já fez essa viagem, matar a saudade, e para quem nunca fez, ter essa experiência fantástica conosco. Entre em contato através dos telefones que estão aparecendo aí na publicidade. Estamos aguardando você. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. O tema do nosso programa hoje é Jesus, o Salvador do mundo. Nada mais propício, nada mais particular do que esse tema para essa noite em específico. É onde nós aguardamos para comemorar, para celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, esse que é o Salvador do mundo. Pastor Luiz, é correta a afirmação que diz que Natal é o aniversário de Jesus? Existem algumas cantatas, algumas crianças que cantam parabéns para você no dia de Natal. O que dizer dessa afirmação e dessa linha de pensamento? Olha, a gente tem a mania de olhar o aniversário como o foco naquela coisinha bonitinha, parabéns, você está fazendo aniversário, ótimo, mas o foco do Natal não é esse. O foco do Natal é Deus Emanuel, ou seja, Deus conosco, né? Deus se fazendo ser humano, até porque também a gente não sabe qual foi a data, então a gente não pode fechar uma data. O que é a data, ou melhor, o foco do Natal é a encarnação divina. Esse é o verdadeiro foco do Natal. Não é ficarmos focados na data, é ficarmos focados em quem entrou nessa nossa história. Na verdade, então, não seria uma homenagem a Jesus como se faz um aniversariante, mas seria um inculcar da verdade. O reconhecimento de até onde foi, até que extremo foi o próprio Deus em nos buscar como pecadores. O fato é que ele nasceu. Natal é nascimento. Natal seria assim, se nós tivéssemos, como o pastor Luiz Henrique disse, nós não temos uma data, mas se nós tivéssemos uma data específica, aliás, uma data clara, definida, então ele seria realmente, não, esse aqui é o Natal, foi a data do nascimento de Jesus. Então, o que nós temos aí, a gente já passou isso aqui... É uma data celebrativa. É que, por influência romana, a data de 25 de dezembro, em que eles comemoravam o nascimento do Sol Invencível, então houve aquela influência, aquela cristianização, e aí então determinou-se, então não vamos mais adorar o Sol, então agora nós colocamos aqui Jesus que é a luz do mundo, que é a luz do mundo, e ficou aquilo colocado desta forma. Mas o fato é, ele nasceu. Eu creio até que o Espírito Santo escondeu, vamos dizer, essa narrativa da data de propósito, que para evitar uma idolatria em cima da data. Todos os dias nós devemos anunciar o nascimento de Jesus, não no determinado dia do específico, ano. É uma coisa muito importante também a gente perceber que a gente pode, dessa forma, se nós não olharmos como um aniversário, se nós olharmos o Natal como o evento de que Deus vem ao encontro do ser humano, se formos olhar como o encontro,
o Natal como um encontro de Deus para com o homem, nós podemos ampliar até o Natal para todos aqueles momentos em que alguém abre o seu coração para Cristo e naquele momento Deus nasce no coração de alguém. Isso. E aí se torna um encontro individual. Então o Natal foi o momento de Deus se encontrando coletivamente com a humanidade, mas no momento em que ele se encontra individualmente com alguém, naquele momento é Natal para aquela pessoa. É Sim, quando ele Deus nasceu nasce no coração de alguém. Então, nessa perspectiva que o pastor Luiz falou, o pastor Eliseu falou, e até como tema central do nosso programa, que ele é o Salvador. Natal é a entrada da salvação no mundo e também como é a entrada da salvação no coração de cada pessoa individualmente. Jesus veio para o mundo para nos salvar de quê, pastor? No sonho, nós falamos no primeiro bloco de Maria. Sim. O anjo aparece a Maria, faz a anunciação. Em Mateus 1, 20, 21, um anjo aparece no sonho para José, o pai terrenal de Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículos 20 e 21, eu creio que a resposta está resumida aqui na palavra do anjo. E projetando José isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio para quê? Para nos salvar do quê? Dos pecados. De todos os pecados da humanidade. Então é por isso que as igrejas aproveitam esta data para anunciar justamente isso. Peças teatrais, cantatas e trabalhos de evangelização, aproveitando comércio. Explora. A igreja está aí, nós vamos aproveitar essa data então para levar essa mensagem. Jesus veio para salvar de pecados. Eu gosto também de olharmos como Jesus vindo para nos salvar da ira de Deus. Isso é importante. Porque a ira de Deus nada mais é do que o inferno. Uma vez me perguntou uma criancinha, devia ter seus 6, 7 anos de idade, o que é o inferno? Eu falei, inferno é a ausência de Deus, né? Porque onde Deus não pode existir coisa mais terrível do que estar distante de Deus. E achei que tinha arrasado, né? Tinha arrebentado com a boca do balão. Aí a criancinha virou para mim e falou assim, quer dizer que Deus não é onipresente? E aí eu me peguei sem saber como reagir. E de repente um camarada chegou para mim, um missionário, e falou, não, o inferno não é a ausência de Deus. O inferno é a manifestação da ira de Deus sobre as nossas vidas. E é por isso que Jesus suou sangue no jardim. Não porque ele estava com medo da cruz, estava com medo dos cravos, porque muitas outras pessoas enfrentaram mortes dolorosas sem se angustiar como ele se angustiou. Mas ele sabia o que era receber sobre si a ira de Deus que estava destinada para cada um de nós. Então ele veio para nos salvar dessa ira que a gente não consegue imaginar quão terrível pode ser. Então, nessa perspectiva, pastor Luiz, pastor Eliseu, qual a mensagem de Natal nós podemos deixar para os nossos telespectadores aqui do programa O Caminho da Vida, no ensejo de que eles realmente saibam qual é a verdade sobre o Natal e quem é esse Jesus, o Salvador? Eu queria dizer para todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, que Deus nasceu na terra, Deus nasceu entre nós, na figura de Jesus na manjedoura. E no Natal a gente se lembra disso. Mas isso não vai fazer diferença nenhuma na sua eternidade. Se além de nascer na manjedoura, ele não nascer dentro do seu próprio coração. Portanto, você precisa fazer com que você tenha um Natal de encontro com Deus. Você precisa abrir o seu coração para Cristo, se você ainda não fez isso, para que ele possa ser o dono do seu coração. Porque senão ele não vai ser nada além disso. Um bebezinho numa manjedoura, numa noite cheia de gente em Belém, e com anjos e pastores e magos do Oriente o visitando. Então tenha o seu encontro pessoal com Jesus para que o Natal tenha sentido para você. Creio que é bem isso, pastor Luiz Henrique falou. O sentido verdadeiro do Natal é celebrar Jesus como o Salvador do mundo. Ele é o Filho de Deus, ele entrou na nossa história, ele nasceu para revelar o grande amor do Pai e ele veio justamente para brilhar no coração da humanidade, garantindo a vida eterna. Em João capítulo 1, versículos 12 e 13, nós lemos isto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele veio como Filho de Deus para fazer você e a mim filhos de Deus. Isso é importante. Essa é a mensagem do Natal. Que Jesus é o próprio Deus encarnado, que veio dar a sua vida para que eu e você tivéssemos reconciliação com o Deus Criador de todas as coisas.
Que o Senhor abençoe sua vida nesse Natal e que a mensagem encontre lugar no seu coração. Nós vamos para mais um pequeno momento de intervalo comercial. E nós voltamos depois com a oração do pastor Eliseu, pedindo que Deus abençoe profundamente o seu coração nesse Natal. Fique conosco, não saia daí, aqui no programa Caminho da Vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Queremos agradecer do fundo do coração a todos os irmãos, a todos os amigos, a todos os parentes que têm assistido ao programa Caminho da Vida. Quero dar um abraço às nossas igrejas presbiterianas aqui de Maringá, às congregações presbiterianas, também às igrejas presbiterianas da região, que têm nos incentivado com orações, têm nos abençoado através da divulgação do programa Caminho da Vida. Que o Senhor Jesus os abençoe profundamente nesse Natal. Também, pastor Luiz Henrique, tem algum abraço para enviar? Pastor Eliseu? Eu estou saindo de férias agora, o pessoal da minha igreja já vai sentir falta minha até o começo do ano seguinte. Esperamos que sinta, né? Eu espero que sinta, mas ao mesmo tempo eu espero que consigam nem sentir tanto, dar conta do recado e caminhar com suas próprias pernas, mas eu quero mandar um abraço para vocês e dizer que logo, logo eu estou de volta. Deus abençoe a cada um que faz parte da 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá, lá no Borba Gato. Pastor Eliseu. Feliz Natal para o pessoal da Igreja Presbiteriana Central de Maringá e as suas congregações, gente amada. O pessoal do edifício Michelangelo, onde eu moro, muitas pessoas ali assistem o programa. E aqueles irmãos e irmãs queridos e amigos que nós encontramos e sempre estão dizendo que não perdem nenhum dos nossos programas. Um Feliz Natal, Deus abençoe a sua vida. Muito bom. E agora nós vamos ficar com a oração do pastor Eliseu e o nosso desejo é que Jesus esteja sempre no centro da sua vida, no centro do seu coração e que nesse Natal você possa receber o verdadeiro sentido, que é a salvação de Jesus e a remissão dos seus pecados no nome dele. Fique com a oração do pastor Eliseu e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir, aqui no programa O Caminho da Vida. Onde eu posso ouvir tua voz. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a grande salvação revelada em Cristo Jesus. Que esta noite de Natal seja uma noite de alegria, de encontro da família, de presentes, de amigos, podendo festejar juntos, mas que seja sobretudo a celebração da verdadeira salvação, da paz que excede todo o entendimento. Amém, Senhor Jesus. E visita, Deus, aquele que está solitário, aquele que está preso, aquele que porventura, Senhor, não pode compartilhar com a sua família, que ele também seja visitado pela presença do Senhor, pelo teu grande amor, entregar a sua vida a Cristo Jesus e ter assim a verdadeira felicidade. No nome de Jesus. Amém. 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 Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu